Para você que está chegando agora aqui no portal Educação Emocional, deixa eu te apresentar um pouco o que é que nós fazemos aqui. Saiba que quem entra aqui, ó, já de fato fica de mão dada com a gente, porque o nosso maior lema aqui é todo mundo cuidando de todo mundo e um puxando o outro sempre para cima. O portal Educação Emocional é uma instituição de inovação social que foi fundada em 2018. Hoje nós temos parcerias com a Universidade Federal de Pernambuco, com a FASUP, já fomos capacitados pela FINEP, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do programa Mulheres Inovadoras. Temos parceria com o Instituto de Formação Humana, com o SENAC, com o SEBRAE, com vários grupos de pesquisa, inclusive na área de neurociências e de formação humana integral. Nós nascemos para resolver um problema, a lacuna na formação docente para o preparo dos professores com relação ao desenvolvimento de habilidade socioemocional na escola. Quando eu estava no doutorado, eu me deparei com isso, eu estava construindo um processo metodológico de desenvolvimento de habilidade socioemocional. E a primeira coisa, até antes, quando a gente estava nas discussões de como seriam as práticas para implementar a BNCC, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Eu falei, poxa, como é que a gente vai pedir para os professores fazerem isso se os professores ainda sofrem, por exemplo, com o estereótipo de super-herói, aquele que dá conta de tudo, de todos, mesmo que ele não tenha preparação ou saúde mental para isso? Então, desde 2018, que o Portal Educação Emocional se dedica a criar soluções que são necessárias para o clima emocional saudável na escola, tecnicamente possível, soluções que sejam possíveis do ponto de vista tecnológico, prático, porque professor é um ser sem tempo e nós estamos num país de dimensões continentais, e soluções também que sejam financeiramente viáveis, porque nós conhecemos a realidade dos profissionais da educação. Eu costumo dizer que a nossa missão no portal Educação Emocional é construir pontes através do conhecimento, um conhecimento que é passado de forma clara e objetiva sobre este problema que é humano, atual e crônico. O problema que eu estou falando é a falta de inteligência emocional. Nós, seres humanos, precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional para ter qualidade de vida, para melhorar os relacionamentos, N aspectos. Todo ser humano também é um ser emocional. É um problema atual, porque mais do que nunca precisamos disso, já precisávamos antes da pandemia, depois então nem se fala, e também é um problema crônico. Por quê? Porque não é de hoje que a gente precisa disso. A nossa geração vem, e as gerações anteriores, valorizou muito mais o raciocínio lógico do que a dimensão emocional. A gente sempre tratou, inclusive, emoção como um problema. E por pura paixão a gente faz isso para pessoas interessadas em melhorar a qualidade da educação no Brasil. E eu não estou falando só de escolarização, eu estou falando da educação mesmo como uma formação humana integral. Nós estamos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para a Agenda 2030, para a construção de um mundo melhor, especialmente da educação de qualidade e o de vida saudável. E tem duas perguntas que norteiam muito o nosso trabalho. Quem são os seres humanos que estamos ajudando a formar na escola? A gente tem visto, inclusive, ataques, bullying, leis que não conseguem sair do papel, coisas virais que agridem os professores, como vai lá e dá um tapa na cara do seu professor para você ficar popular, ou escola tendo que tirar até espelho de tanto que os alunos não conseguem mais ter uma relação boa com as redes sociais, automutilação, enfim, problemas não faltam. Mas a gente também tem uma outra pergunta que todo dia orienta o trabalho no portal Educação Emocional. Quem são os seres humanos que nós, educadores, estamos nos tornando? A gente acredita muito que não é porque a gente é adulto e é educador que a gente tem todas as respostas. A gente já tirou a capa de super-herói aqui. E a gente continua se desenvolvendo até o dia que a gente morre. Ninguém recebe o diploma de 100% formado em área nenhuma. Então, a gente precisa continuar isso. E a gente tem um olhar muito sensível para os educadores que estão sofrendo. Professor também é gente, educador também é gente, coordenador também é gente. A gente não pode fingir que
ok, que temos todas as respostas e que a gente aguenta qualquer tranco, porque isso não é verdade. E na prática, nós aceitamos o desafio da mudança, porque falar de educação emocional, de habilidade socioemocional na escola não é e nunca foi fácil. Requer uma série de mudanças de paradigmas, desconstruir um monte de coisa que a gente não deu valor ou até que a gente aprendeu e a ciência tem mostrado para a gente hoje que não é tão assim, como, por exemplo, deixar as emoções fora da escola ou toda a escola é igual. Nada, a escola é um ambiente vivo, feito por pessoas, para outras pessoas, e pessoas são diferentes. Então, a gente precisa, inclusive, abraçar essas diferenças se a gente quiser uma escola mais inclusiva, uma escola mais diversa, uma escola mais humanizada e humanizadora. Tudo que nós fazemos aqui tem muito embasamento teórico, em vários anos de pesquisa, tanto no mestrado e no doutorado, que eu fiz em Educação na Universidade Federal de Pernambuco, quanto na parceria com todos os nossos agentes educacionais, os nossos fomentadores. Nós construímos um processo educativo de desenvolvimento de habilidade socioemocional no ambiente escolar, chamado Processo Educativo Educação Emocional Integral, que já tem registro, inclusive, no INPE. Esse processo educativo foi considerado pela FINEP, no programa Mulheres Inovadoras, como uma tecnologia inovadora, porque ele trata da capacitação docente para o desenvolvimento de inteligência emocional, respeitando a integralidade do educador. É uma integração entre pensar, sentir e agir no processo de ensino-aprendizagem. E a nossa certificação, inclusive, formando multiplicadores da metodologia, já é reconhecida pelo MEC através de uma parceria com a FASUP. Este processo educativo também embasa o programa de apoio emocional ao educador de escola pública, que nós temos em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e também com outras entidades, através do fomento a projetos de pesquisa, onde os futuros educadores já saem, inclusive, mais preparados, porque a gente precisa sanar essa lacuna na formação docente. A gente não pode simplesmente jogar o profissional da educação na sala de aula ou na escola, que seja, e ele não saber nem por onde começar e se deparar com um monte de problemas emocionais, relacionais, e sem nunca ter visto nada sobre isso, nem no bacharelado, nem nas licenciaturas, etc. Então, a gente ajuda a diminuir essa lacuna na formação docente. Uma coisa que é muito cara para a gente, que precisa ficar extremamente claro para todo mundo, é que a gente não acredita em fórmulas mágicas, a gente não entrega nenhuma cartilha do bem-estar e da felicidade para seguir rigidamente. Nós respeitamos a individualidade de cada ser humano dentro da coletividade que todos vivemos. E a gente acredita fielmente que para cada pessoa tem um caminho. Educação emocional não é um pozinho mágico que resolve o problema de qualquer um. Muito pelo contrário. A gente acredita nesse processo de educar, porque, como diz Rubem Alves, sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à comunidade do portal Educação Emocional. Aqui é todo mundo cuidando de todo mundo e um levantando o outro sempre para frente.